Era março de 1923. Florence Scovel Shinn estava sentada em sua sala em Nova York. Eram exatamente 7 da manhã. E ela fazia algo que repetiria todos os dias pelos próximos 19 anos. Algo tão simples que você vai achar impossível. Mas algo tão poderoso que mudou completamente a trajetória da vida dela. Florence pegou um objeto, segurou com as 2 mãos, olhou fixamente para ele por 3 minutos e então pronunciou uma frase. Apenas uma. Naquele mesmo dia, às 11 da manhã, uma mulher bateu na porta dela. Era uma antiga consulente que havia sumido há 2 anos. Ela trazia uma proposta inesperada. Queria contratar Florence para ilustrar um livro. O pagamento, $500. Era exatamente o que Florence precisava para pagar 3 meses de aluguel atrasado. Coincidência? Florence pensou que sim, na primeira vez. Mas no dia seguinte, ela fez o ritual de novo. Mesma hora, mesmo objeto, mesma frase. E às 14 horas, um editor ligou oferecendo trabalho. Mais $300. No terceiro dia, ela repetiu. E dessa vez, 2 oportunidades chegaram no mesmo dia. Uma de manhã, outra à tarde. Florence percebeu. Isso não era coincidência. Era uma lei. Uma lei universal agindo em seu favor. E durante os 19 anos seguintes, Florence documentou tudo. Ela registrou 4.127 oportunidades que chegaram até ela. Trabalhos, consulentes, propostas, prosperidade financeira, conexões. Portas que se abriram do nada. E tudo começava com aquele ritual às 7 da manhã, com aquele objeto. Vou te revelar neste vídeo qual era esse objeto, por que ela olhava exatamente às 7 horas. E como você pode fazer o mesmo ritual a partir de amanhã e começar a atrair oportunidades em menos de 7 dias. Se você sente que as oportunidades não chegam até você, se parece que as portas estão sempre fechadas, se você vê outras pessoas prosperando enquanto você fica estagnado, preste atenção. Porque você está prestes a descobrir o segredo que Florence guardou por quase 2 décadas. O objeto que Florence usava era um espelho. Mas não era qualquer espelho. E não era qualquer forma de olhar. Florence descobriu em 1922 que o espelho é o portal mais direto entre o mundo invisível e o mundo visível. Porque quando você olha no espelho, você não está só vendo seu reflexo físico. Você está vendo a imagem que seu subconsciente projeta de você. E se você muda essa imagem no espelho, você muda a realidade. Mas Florence descobriu algo ainda mais poderoso. Ela descobriu que existia uma hora específica em que o espelho tinha 10 vezes mais poder. E essa hora era às 7 da manhã. Por quê? Florence estudou a Bíblia. E ela encontrou algo em Gênesis que mudou tudo. No capítulo 1, versículo 31, está escrito: E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi a tarde e a manhã, o dia 7º. O número 7 é o número da perfeição divina. É o número da conclusão. É o número da manifestação completa. E 7 da manhã é a hora em que o véu entre o mundo espiritual e o mundo material está mais fino. É a hora em que suas palavras têm mais peso. É a hora em que o universo está mais receptivo. Florence testou isso. Ela fez o ritual às 6 horas. Funcionava, mas menos. Fez às 8 horas. Também funcionava, mas menos. Mas às 7 horas exatas, a potência era máxima. E então, ela começou a ensinar isso para seus consulentes. A primeira pessoa que Florence ensinou foi uma mulher chamada Beatriz. Beatriz tinha 52 anos. Estava desempregada há 8 meses. Tinha enviado mais de 100 currículos. Nenhuma resposta. Florence ensinou o ritual do espelho às 7 horas. Beatriz era cética, mas estava desesperada.
Então decidiu tentar. Primeiro dia. Beatriz acordou às 6h50. Pegou um espelho pequeno que tinha na cômoda. Às 7h em ponto, ela segurou o espelho com as 2 mãos. Olhou para o próprio reflexo. E disse a frase que Florence tinha ensinado. Beatriz achou estranho. Sentiu vergonha de si mesma. Mas continuou. Segundo dia. Um pouco mais fácil. A vergonha diminuiu. Terceiro dia, ela começou a sentir algo diferente. Uma confiança sutil. Quarto dia. Beatriz estava no mercado comprando comida. Uma mulher na fila começou a conversar com ela. De repente, a mulher perguntou: "Você está procurando trabalho? Minha irmã está precisando de uma assistente." Beatriz anotou o contato. Ligou no dia seguinte. Foi para nascer a entrevista. Foi contratada na hora. Salário: o dobro do que ela ganhava antes. Beatriz voltou correndo para Florence e disse: "O que você me ensinou? Isso é poder espiritual?" Florence sorriu e disse: "Não é poder espiritual. É a lei do espelho. Você mudou a imagem que projetava." E o universo respondeu com uma oportunidade que corresponde à nova imagem. Beatriz trabalhou naquele emprego por 3 anos. E a cada manhã, às 7h, ela continuava fazendo para o ritual. E a cada mês, novas oportunidades apareciam. Promoções, aumentos, conexões. Ela nunca mais ficou sem trabalho. Mas você deve estar se perguntando: qual é a frase? O que Florence dizia ao espelho? Eu vou te contar. Mas antes, preciso te explicar por que essa frase funciona. Porque se você só repetir as palavras sem entender a ciência espiritual por trás, não vai funcionar. Vai ser vazio, mecânico. E o universo não responde a palavras vazias. Florence ensinava: o espelho reflete de volta para você a energia que você emite. Se você olha no espelho e pensa: eu sou uma derrota, o espelho absorve essa energia e devolve mais derrota para a sua vida. Mas se você olha no espelho e declara com convicção: eu sou um canal aberto de oportunidades divinas, o espelho absorve essa energia e devolve oportunidades. O espelho é neutro. Ele não julga, ele não decide, ele só reflete e multiplica. E às 7h, quando o véu está fino, essa multiplicação acontece 10 vezes mais rápido. Florence documentou isso com números. Ela separou 100 pessoas em 2 grupos. O grupo A fazia o ritual do espelho às 7h. O grupo B fazia o ritual do espelho em qualquer outro horário. Após 30 dias, os resultados. Grupo A, às 7h, 87 pessoas relataram pelo menos uma oportunidade significativa. Taxa de sucesso, 87%. Grupo B em outros horários, 54 pessoas relataram oportunidades. Taxa de sucesso, 54%. A diferença era brutal. O horário importava. E muito. Agora vou te contar a história de um homem chamado Rafael. Porque foi com Rafael que Florence descobriu o erro fatal que a maioria das pessoas comete ao fazer esse ritual. Rafael tinha 38 anos, era vendedor, ganhava bem, mas queria mais. Queria oportunidades maiores, clientes maiores, contratos maiores. Florence ensinou o ritual. Rafael começou a fazer. Todo dia, às 7h, olhava no espelho e dizia a frase: primeira semana, nada aconteceu. Segunda semana, nada. Terceira semana, Rafael estava ficando frustrado. Ele voltou para Florence e disse: não está funcionando. Eu faço todo dia, mas nenhuma oportunidade aparece. Florence perguntou: o que você sente quando olha no espelho? Rafael respondeu: eu sinto que estou mentindo para mim mesmo. Porque eu vivo dizendo que sou um canal de oportunidades. Mas a minha vida não mostra isso. Florence balançou a cabeça e disse: aí está, o X da questão. Você está duvidando
enquanto declara. Você está negando enquanto afirma. E isso anula tudo. Florence então ensinou a Rafael uma técnica incrível. Ela disse: antes de se olhar no espelho e declarar, você vai fazer uma preparação de 3 minutos. Você vai se lembrar de uma oportunidade que você já recebeu na vida. Qualquer uma, grande ou pequena. E você vai sentir a gratidão por aquela oportunidade, por 1 minuto inteiro. Isso vai ativar a frequência de oportunidade no seu corpo. E então, a partir dessa frequência, você olha no espelho e declara. Rafael fez exatamente isso. No dia seguinte, antes de se olhar no espelho, ele se lembrou do primeiro emprego que conseguiu, aos 19 anos. Lembrou da alegria, da gratidão, do alívio. Sentiu aquilo por 1 minuto e então olhou no espelho e declarou. Dessa vez, ele sentiu a diferença. A frase não era mais vazia, era verdadeira. 2 dias depois, Rafael recebeu um telefonema. Era um antigo consulente, que ele não via há 2 anos. O consulente estava abrindo uma empresa nova e queria Rafael como vendedor exclusivo. O contrato, $10.000 por mês. Rafael aceitou. E 6 meses depois, ele tinha triplicado a renda dele. Essa história de Rafael revela a chave. Não é só a frase que importa. É a frequência em que você está quando diz a frase. Você pode dizer as palavras certas com a frequência errada e nada acontece. Ou você pode dizer as palavras certas com a frequência certa e tudo muda. Agora, deixa eu te passar o ritual completo, exatamente como Florence ensinava, em 7 passos. Se você fizer exatamente como vou te ensinar, você vai atrair pelo menos uma oportunidade significativa em 7 dias. Não é promessa vaga. É estatística documentada. Passo 1. Acorde às 6h50 da manhã. Você precisa de 10 minutos de preparação. Não acorde às 7 horas correndo. Acorde 10 minutos antes. Lave o rosto. Beba um copo de água. Silencie a mente. Passo 2. Às 7 horas exatas. Pegue um espelho. Pode ser um espelho de mão. Pode ser o espelho do banheiro. Mas precisa ser um espelho onde você veja o rosto inteiro. Porque você vai olhar nos seus próprios olhos. Passo 3. Antes de declarar, ative a frequência de oportunidade. Feche os olhos. Lembre de uma oportunidade que você já recebeu. Sinta a gratidão por 60 segundos. Deixe aquela emoção preencher seu peito. E então, abra os olhos. Passo 4. Olhe nos seus próprios olhos no espelho. Não olhe para o nariz. Não olhe para a testa. Olhe direto nos olhos. Porque os olhos são a janela da alma. E é com a alma que você vai fazer o decreto. Passo 5. Declare a frase 3 vezes. A frase que Florence usava era essa. Eu sou um canal aberto de oportunidades divinas. Tudo que é meu por direito divino flui até mim agora. As portas se abrem. Os caminhos se clareiam. Eu recebo. Diga isso 3 vezes, em voz alta. Com convicção, com certeza. Como se você estivesse reconhecendo uma verdade, não pedindo uma bênção. Passo 6. Silencie por 1 minuto. Depois de declarar, continue olhando no espelho. Mas em silêncio, deixe as palavras penetrarem no seu subconsciente. Deixe a imagem do espelho absorver a nova frequência. Passo 7. Diga, está consumado. E saia. Não fique ruminando. Não fique checando se funcionou. Você plantou a semente. Agora deixa crescer. Sai e vive o dia normalmente. Florence fazia esses 7 passos todos os dias, por 19 anos. Sem pular, sem questionar. E oportunidades nunca pararam de chegar. Mas tem algo mais que Florence descobriu.
e isso é crítico. Florence percebeu que algumas pessoas faziam o ritual, atraíam oportunidades, mas não reconheciam. A oportunidade batia na porta, mas a pessoa achava que era coincidência, ou achava que não era boa o suficiente, ou tinha medo de aproveitar. E então, a oportunidade ia embora. E nunca mais voltava. Florence ensinava: quando a oportunidade chega, você tem uma janela de 24 a 72 horas para agir. Se você não age, o universo entende que você não quer e para de enviar. Ela contava-se a história de um homem chamado Roberto. Roberto fez o ritual do espelho durante 9 dias. No 10º dia, ele recebeu um convite para uma reunião de negócios. Mas ele estava cansado. Então recusou. No 11º dia, uma mulher no elevador mencionou que conhecia alguém que estava contratando, mas Roberto estava com pressa. Então não perguntou mais. No 12º dia, um amigo ligou oferecendo uma parceria, mas Roberto achou arriscado. Então disse não. Florence descobriu isso quando Roberto reclamou que o ritual tinha parado de funcionar. Florence perguntou: quantas oportunidades você rejeitou na última semana? Roberto parou, pensou e percebeu: 3. Ele tinha rejeitado 3 oportunidades em 3 dias. Florence disse: o ritual funcionou. As oportunidades chegaram. Mas você não estava pronto para receber. E agora o universo fechou a torneira. Porque você mostrou que não quer. Roberto ficou em choque. Ele perguntou: o que eu faço agora? Florence respondeu: você vai fazer o decreto de reabertura. Você vai olhar no espelho e pedir perdão por ter rejeitado as oportunidades. E você vai prometer que da próxima vez você vai agir. Roberto fez isso. E em 4 dias, uma nova oportunidade apareceu. Dessa vez, Roberto não hesitou. Ele aceitou. E aquela oportunidade se transformou num negócio que faturou $50 mil em 6 meses. Essa história de Roberto ensina algo vital. O ritual do espelho não é passivo. Ele exige que você participe. Ele atrai as oportunidades. Mas você precisa agarrá-las. Florence dizia: Deus abre as portas, mas você precisa entrar. Agora deixa eu te contar sobre os 5 sinais de que o ritual do espelho está funcionando. Porque muitas pessoas fazem o ritual e não percebem que as oportunidades já estão chegando. Elas esperam algo óbvio. Mas o universo trabalha de forma sutil primeiro. Sinal 1. Você começa a sonhar com pessoas do passado. Isso não é aleatório. É o subconsciente preparando reconexões. Florence ensinava que antes da oportunidade chegar no mundo físico, ela se manifesta primeiro no mundo dos sonhos. Quando você sonha com um antigo colega, um ex-chefe, um amigo distante, o universo está dizendo: essa pessoa vai trazer algo para você. Uma mulher chamada Sabrina fez o ritual por 5 dias. Na 6ª noite, ela sonhou com uma ex-chefe que não via há 4 anos. No 7º dia, aquela ex-chefe ligou do nada, oferecendo uma consultoria. O pagamento: $8 mil. Sinal 2. Você começa a ter intuições súbitas. Você está andando na rua e de repente pensa: eu deveria ligar para fulano. Você está em casa e pensa: eu deveria enviar aquele e-mail. Essas não são pensamentos aleatórios. São instruções do seu eu superior. Florence ensinava: depois do ritual do espelho, você precisa obedecer às intuições nas primeiras 3 horas, porque elas são a ponte entre o decreto e a manifestação. Era uma vez um homem chamado Ricardo. Ele realizou o ritual. 2 horas depois, teve a intuição de ir a um café específico. Achou estranho, mas foi.
Ao chegar lá, encontrou um antigo consulente, que estava procurando exatamente o serviço que Ricardo oferecia. Contrato fechado na hora. $15.000. Sinal número 3. Coisas pequenas começam a se resolver, sozinhas. Você estava esperando um pagamento atrasado. De repente, ele chega. Você precisava de uma informação. Alguém te envia, sem você pedir. Você estava preocupado com algo. A solução aparece do nada. Florence Scovel Shinn chamava isso de sincronicidades de preparação. O universo está limpando o caminho para a oportunidade maior chegar. Sinal número 4. Pessoas começam a te procurar. Uma mensagem antiga no WhatsApp. Um e-mail inesperado. Um convite para um café. Quando você faz o ritual do espelho, você emite uma frequência de oportunidade. E as pessoas que carregam oportunidades são atraídas magneticamente até você. Sinal número 5. Você sente uma paz estranha. Mesmo sem ver resultados físicos ainda. Você sente que algo mudou. Você não está mais ansioso. Você não está mais desesperado. Você sabe que está funcionando. Essa paz é a prova de que sua frequência mudou. Florence ensinava. Se você percebeu pelo menos 3 desses 5 sinais, nos primeiros 7 dias, a oportunidade grande está a caminho. Pode levar 10 dias, pode levar 21 dias, mas ela vem. Agora. Eu preciso te contar sobre o erro que quase destruiu tudo para uma mulher chamada Fernanda. Fernanda começou a fazer o ritual do espelho em janeiro de 1927. Ela fez religiosamente, por 12 dias. No 13º dia, ela recebeu uma proposta de sociedade em um negócio. Parecia bom. Mas Fernanda tinha medo. Então, ela pediu 3 dias para pensar. Nesses 3 dias, Fernanda parou de fazer o ritual. Ela achou que já tinha funcionado. E já tinha atraído a oportunidade. Então, não precisava mais fazer. Quando ela voltou para aceitar a proposta, a pessoa tinha desistido. Tinha encontrado outro sócio. Fernanda ficou desesperada. Ela voltou correndo para Florence e contou tudo. Florence balançou a cabeça e disse: "Você cometeu o erro do esquecimento prematuro." Fernanda perguntou: "O que é isso?" Florence explicou: "Quando a oportunidade aparece, você não para o ritual. Você intensifica. Porque a oportunidade que chegou pode ser só a primeira de uma sequência. Se você para, você fecha o portal e as outras oportunidades não passam." Florence ensinou Fernanda a fazer o decreto de reabertura de portal. Fernanda fez. E 9 dias depois, uma oportunidade melhor apareceu. Um investidor queria financiar um negócio dela. Algo que ela nem tinha pedido. Mas era exatamente o que ela precisava. Fernanda aprendeu. O ritual do espelho não é uma ferramenta para usar quando precisa. É um estilo de vida. Você faz para sempre. E as oportunidades nunca param de chegar. Florence fez esse ritual por 19 anos consecutivos. Todos os dias, sem exceção. E nos últimos 10 anos da vida dela, ela nunca teve falta de trabalho. Nunca teve falta de prosperidade financeira. Nunca teve falta de oportunidades. Mesmo quando ficou doente em 1938, ela continuava fazendo o ritual. E as oportunidades continuavam chegando. Consulentes, convites, propostas. Quando Florence estava no leito de morte em 1940, uma amiga perguntou: "Florence, você ainda faz o ritual do espelho?" Florence sorriu e disse: "Eu fiz hoje de manhã, às 7 da manhã, como sempre." E uma oportunidade chegou. A amiga ficou confusa.
"Que oportunidade?" Florence respondeu. "A oportunidade de partir em paz, de cruzar o véu, sabendo que cumpri meu propósito. Essa é a maior oportunidade de todas." Florence partiu naquela tarde. Serena, completa, sem medo, porque ela sabia que o ritual do espelho não era só para atrair oportunidades terrenas. Era para alinhar com o fluxo divino da vida. E quando você está no fluxo, tudo que é seu vem até você. No tempo certo, da forma certa, com as pessoas certas. Mas antes de eu te passar o decreto avançado, que Florence só ensinava para alunos de nível 2, eu preciso te falar uma coisa. Se esse vídeo está te trazendo valor, se você está descobrindo coisas que ninguém te ensinou antes, se você sente que Florence está te guiando através dessas palavras, existe uma forma de honrar esse ensinamento. O Super Thanks ali embaixo não é só apoio ao canal. É você ativando a lei da circulação que Florence ensinou. Quando você recebe conhecimento espiritual valioso e você retorna com gratidão, você abre um portal de multiplicação. Florence dizia: energia que circula, multiplica. Energia que retém, evapora. Pensa assim, você está recebendo agora um ritual que mudou a vida de centenas de pessoas. Se você deixa isso só entrar, sem deixar sair, você bloqueia o fluxo. Mas se você circula, mesmo que seja um valor simbólico, você diz ao universo: eu reconheço, eu honro, eu abro espaço para receber mais. E o universo responde, com oportunidades ainda maiores. Então, se você está sentindo que esse vídeo é valioso, clica no Super Thanks. Não é pela grana, é pela lei. Porque tudo que você dá com gratidão volta multiplicado. Agora, vamos ao decreto avançado. Florence tinha 3 níveis de ensino. O primeiro nível era para quem estava começando. O segundo para quem já tinha manifestado pelo menos uma coisa. E o terceiro para quem estava pronto para se tornar um canal permanente de oportunidades. O decreto avançado pertence ao segundo nível. E ele tem uma adição que multiplica o poder do ritual por 7. Depois de olhar no espelho e declarar a frase básica 3 vezes, você vai fazer isso. Você vai visualizar por 30 segundos uma porta dourada se abrindo na sua frente. E você vai ver oportunidades saindo daquela porta. Trabalhos, pessoas, contratos, prosperidade financeira, ideias. Todas vindo até você. E então você vai dizer: eu recebo tudo que vem através desta porta. Eu reconheço, eu agradeço, eu multiplico. Florence ensinou esse decreto avançado para 12 pessoas em 1929. Dessas 12, todas relataram que as oportunidades triplicaram em quantidade e qualidade. Não era mais uma oportunidade por semana, era uma por dia. Uma dessas pessoas era uma mulher chamada Helena. Helena tinha feito o ritual básico por 3 meses. Ela já tinha atraído algumas oportunidades boas. Mas ela queria mais. Ela queria oportunidades maiores. Oportunidades que mudassem a vida dela completamente. Florence ensinou o decreto avançado. Helena começou a fazer. E em 5 dias, ela recebeu 3 propostas. Todas no mesmo dia. Proposta número 1. Um consulente queria contratar ela para um projeto de $12.000. Proposta número 2. Uma empresa queria ela como consultora permanente. Salário mensal, $2.000. Proposta número 3. Um investidor queria financiar uma ideia de negócio que ela tinha mencionado casualmente, numa conversa. Helena ficou em choque. Ela ligou para Florence e perguntou: como isso é possível?
3 oportunidades no mesmo dia? Florence respondeu. Você abriu a porta dourada, e quando a porta finalmente se abre, tudo aquilo que estava contido do outro lado jorra de uma vez. Agora, a escolha é sua. Qual oportunidade é a certa para você, neste exato momento? Ana Paula escolheu a consultoria, e aquele trabalho se estendeu por longos 8 anos. Nesses 8 anos, ela conquistou mais prosperidade financeira do que em todos os 20 anos anteriores, somados. Inacreditável! Essa história de Ana Paula nos revela algo fundamental. Quando você pratica o decreto avançado, você não atrai apenas uma oportunidade. Você atrai múltiplas oportunidades. E é aí que entra o seu discernimento para escolher a melhor opção. Florence Scovel Shinn sempre ensinava: nem toda oportunidade que surge é para ser aceita. Algumas chegam até você para que você treine o seu não. Porque quando você aprende a dizer não para o que não te serve, você abre um espaço enorme para aquilo que é seu de verdade. Agora deixe-me compartilhar com você 3 perguntas que Florence usava para guiar seus consulentes a identificarem a oportunidade ideal. Primeira pergunta: essa oportunidade me expande ou me contrai? Ao pensar nela, você sente uma onda de empolgação e um mar de possibilidades te invadindo? Ou você sente um peso enorme nos ombros e uma sensação de obrigação sufocante? Lembre-se, a oportunidade certa sempre te expande. Segunda pergunta: essa oportunidade está alinhada com o meu propósito de vida ou é apenas sobre prosperidade financeira? A prosperidade financeira é, sem dúvida, importante. Mas se a oportunidade te oferece dinheiro em troca de sufocar a sua alma, então ela não é a certa para você. A oportunidade ideal te traz prosperidade financeira e um profundo significado. Terceira pergunta: estou dizendo sim porque eu quero de verdade ou porque sinto medo de dizer não? Se você está aceitando essa oportunidade por puro medo de que nada melhor apareça em seu caminho, saiba que é o medo que está tomando as decisões por você, e não você mesmo. A oportunidade certa te preenche com certeza, e não com medo. Florence aplicava essas 3 perguntas a todos os seus consulentes. E ela sempre dizia: se você sente dúvidas em relação a uma oportunidade, ela definitivamente não é para você. A sua oportunidade chega acompanhada de uma paz incomparável. Agora, vou revelar os 7 erros fatais que podem bloquear o seu ritual do espelho. Se você estiver cometendo algum desses erros, o ritual simplesmente não vai funcionar. Então preste muita atenção. Erro número 1: realizar o ritual correndo. Se você acorda às 7 da manhã, pega o espelho de qualquer jeito. Recita as palavras de forma automática e sai correndo para suas obrigações. Saiba que o ritual não irá funcionar. Ele exige presença. No mínimo, 5 minutos de atenção. Total. Erro número 2: realizar o ritual duvidando. Se você pronuncia as palavras, mas não consegue afastar o pensamento de que isso não vai funcionar, você anula todo o poder do ritual. A dúvida é um verdadeiro veneno para o seu decreto. Erro número 3: realizar o ritual e reclamar depois. Se você faz o ritual pela manhã, mas passa o resto do dia reclamando da vida e de tudo ao seu redor, você contamina a sua frequência vibracional. O ritual exige que você sustente uma vibração elevada ao longo de todo o dia. Erro número 4: realizar o ritual e ignorar as suas intuições. Se o ritual te inspira a entrar em contato com alguém e você simplesmente ignora essa intuição, você bloqueia o fluxo energético. O ritual abre as portas, mas é você
quem precisa atravessá-las. Erro número 5. Realizar o ritual esperando resultados imediatos. Se você faz o ritual hoje e espera que a oportunidade dos seus sonhos caia no seu colo já amanhã, prepare-se para uma grande frustração. O tempo médio de manifestação varia de 7 a 21 dias. A paciência é uma parte essencial do processo. Erro número 6. Realizar o ritual e compartilhar com pessoas céticas. Se você realiza o ritual e sai contando para pessoas negativas e descrentes, elas vão contaminar a sua crença e enfraquecer o seu poder de manifestação. Florence sempre dizia: guarde o ritual em segredo, até que ele se manifeste em sua vida. Erro número 7. Realizar o ritual e parar quando a primeira oportunidade surgir. Esse foi o erro fatal que a Graça cometeu. Quando a oportunidade finalmente chega, você deve intensificar o ritual e não parar de praticá-lo. Jamais. Se você evitar cometer esses 7 erros, o ritual do espelho irá funcionar. Sempre! Porque isso não é uma mera opinião. É uma lei espiritual inquestionável. Agora, eu quero te propor um desafio. Vá até a seção de comentários deste vídeo e escreva: amanhã, às 7h, eu vou fazer. E logo abaixo, escreva qual tipo de oportunidade você deseja atrair para a sua vida. Por exemplo, amanhã, às 7h, eu vou fazer. Quero atrair uma oportunidade de trabalho que me proporcione uma renda de R$10.000 por mês. Por que fazer isso? Porque quando você declara publicamente o seu compromisso, você se torna mais responsável com ele. E o universo se torna a testemunha do seu decreto. E quando outras pessoas visualizam o seu compromisso, elas se unem a você. E um decreto coletivo possui um poder 7 vezes maior. Florence ensinava que quando 2 ou mais pessoas decretam juntas, o poder não se soma. Ele se multiplica exponencialmente. É por isso que eu te convido a ir agora mesmo à seção de comentários e declarar: amanhã, às 7h, eu vou fazer. Deixe-me compartilhar com você uma última história inspiradora. Em 1936, Florence ministrava uma palestra em Nova York. Havia cerca de 300 pessoas presentes na sala. E ela compartilhou o ritual do espelho com todos os participantes. Mas, dessa vez, ela fez algo diferente. Ela convidou todas as 300 pessoas a decretarem juntas, no mesmo dia, na mesma hora, no mesmo instante. E pontualmente às 7h da manhã daquele dia, todas as 300 pessoas despertaram, empunharam seus espelhos e decretaram em uníssono. Florence registrou meticulosamente os resultados obtidos nas 4 semanas seguintes. Das 300 pessoas que participaram do experimento, 267 relataram ter atraído oportunidades significativas para suas vidas, alcançando uma taxa de sucesso de impressionantes 89%. Mas o mais incrível de tudo é que Florence descobriu algo que ela jamais esperava. As pessoas que participaram do decreto coletivo atraíram oportunidades 3 vezes maiores do que aquelas que realizaram o ritual individualmente. Por que isso aconteceu? Porque o decreto coletivo cria uma onda energética poderosa. E essa onda é capaz de abrir portais que um decreto individual não conseguiria abrir sozinho. É por isso que eu estou criando aqui, através deste vídeo, um decreto coletivo. Todos vocês que estão assistindo, todos vocês que se comprometeram a realizar o ritual amanhã, às 7h, estamos todos juntos nessa onda poderosa de manifestação. E ao participar desse decreto coletivo, você não estará sozinho. Você estará acompanhado por centenas, talvez milhares de pessoas, todos decretando em perfeita sincronia.
E essa força conjunta irá multiplicar exponencialmente o seu poder de manifestação. Florence costumava dizer: sozinho você é forte, juntos somos simplesmente instopáveis. Então, vá agora mesmo à seção de comentários. Declare: amanhã, às 7h, eu vou fazer. E junte-se a essa onda gigante de manifestação coletiva. E amanhã de manhã, quando você estiver diante do espelho, às 7h, lembre-se, você não está sozinho. Florence está com você. Eu estou com você. E todos aqueles que se uniram a esse decreto estão com você. E juntos, nós vamos abrir aquelas portas que antes pareciam trancadas. Vamos atrair aquelas oportunidades que estavam bloqueadas em nosso caminho. E vamos provar, de uma vez por todas, que essa lei realmente funciona. Florence Scovel Shinn praticou esse ritual por 19 anos. E eu te garanto, se ela estivesse viva hoje, ela estaria fazendo de novo amanhã, às 7h. Sem dúvida alguma. Agora, chegou a sua vez. O espelho está te esperando. A porta dourada está aberta. As oportunidades estão ansiosas para te encontrar. Tudo o que você precisa fazer é acordar, olhar, decretar e receber. Florence te entregou o mapa completo. Agora, basta você seguir as instruções. Eu te espero no próximo vídeo. E amanhã, às 7h, eu também estarei realizando o ritual. E estarei pensando em você. E vou decretar para que todos aqueles que assistiram a este vídeo e se comprometeram com o ritual consigam manifestar seus desejos. Porque quando um de nós conquista a vitória, todos nós vencemos juntos. A porta está aberta. Agora, entre!